Reportagem da Prova do Crime, essa série que mostra o trabalho da Polícia Científica aqui no estado. E hoje nós vamos acompanhar como é feito o processo de identificação dessas novas drogas sintéticas que surgem. E o trabalho realizado através do banco de perfis genéticos capaz de identificar as pessoas pelo DNA. Todo crime deixa vestígios. Mas o que acontece quando uma vítima é encontrada morta em casa, sem sinais de violência? Este caso aconteceu em 6 de abril de 2019, em Lages, na Serra Catarinense. A morte foi registrada como natural, mas o médico legista desconfiou. A única informação era dos familiares. A vítima havia tomado um emagrecedor aparentemente natural. Em setembro do mesmo ano, o laudo confirmou que as substâncias diazepam e sibutramina foram encontradas no suposto remédio para emagrecer. Laudos como este são produzidos pela equipe de química forense da Polícia Científica. Vamos extrair os princípios ativos e aí vamos identificar as substâncias presentes nesse material que veio lá da Polícia Civil. O mesmo setor é responsável por descobrir novas drogas. Uma corrida contra o tempo para frear o avanço de experimentos químicos feitos por laboratórios clandestinos, que produzem novas substâncias psicoativas e alimentam grandes ou pequenas redes de tráfico de drogas. Isso aqui é uma cartela em vários selos que geralmente tem em sua composição o LSD. Entretanto, algumas vezes eles acabam colocando outras substâncias. Nós tivemos um caso, encontramos aqui a substância fentanil, usado como anestésico. Ele é 100 vezes mais potente que a morfina. Então é muito fácil uma pessoa ter uma overdose consumindo, às vezes, pequena quantidade desse fentanil. Tanto a produção quanto a comercialização destes produtos são proibidas pela lei. Todas as drogas apreendidas em Santa Catarina são analisadas. Na Polícia Científica se trabalha com a certeza do laudo pericial. Muito comum a gente encontrar junto com cocaína, encontrar cafeína, tá? Lidocaína, procaína, benzocaína e demais substâncias assim, que podem modificar muitas vezes até o comportamento, né? O efeito, digamos assim, que essa droga inicial iria causar. Novas fórmulas, cada vez mais viciantes e perigosas para os usuários. Atualmente, cerca de 60% dos comprimidos de êxtase em Santa Catarina tem também metanfetamina. Começou a rodar pelo nosso estado pelo começo do ano. Até então a gente não tinha encontrado casos com essa substância. Causa uma dependência absurda, né? Então eu acho que de repente até esta é a ideia dos traficantes, terem seus clientes com bastante dependência. Também é possível descobrir as substâncias que a vítima de um crime ingeriu antes da morte. Uma missão para o setor de toxicologia. O médico legista que vai coletar as amostras desse cadáver, então principalmente sangue, urina e eventualmente conteúdo gástrico e outras vísceras. Todo esse material é enviado e é processado por nós aqui nesse laboratório na capital, com o intuito de quê? De verificar a presença de substâncias como, por exemplo, drogas, medicamentos ou venenos, né, que podem ter influenciado na causa da morte. As amostras passam por uma triagem inicial e depois por um aparelho de cromatografia, que separa as substâncias. Muitas vezes, as aparências iniciais enganam. Ó, eu consigo ver que aqui tem 0,29 microgramas por ml de cocaína dentro desse sangue. E esse software, ele me permite, por exemplo, ver que também tem cocaetileno. Então, quando a pessoa faz uso de álcool junto com cocaína, esse metabólito, que é o cocaetileno, aparece no sangue também. Inclusive, ele é mais tóxico que a própria cocaína. As análises biológicas também passam pela experiência do perito Odilon. Em outro laboratório, ele tem o trabalho de examinar o DNA presente nas células de sangue, saliva ou esperma, que são coletadas em locais de crime ou nas próprias vítimas.
Cerca de 90% do material que chega para análise é oriundo de casos de violência sexual. Só em Santa Catarina são registrados quase 3.000 casos por ano. A violência sexual tem um grande número, então, porque são amostras oriundas de vítimas e que são coletadas em todo o estado de Santa Catarina, né? Todos os Instituto Médico Legal, quando a vítima vai lá, se apresenta e há ali efetivamente um vestígio a ser coletado, encaminhado e processado aqui nesse setor. Os vestígios podem estar, por exemplo, na vestimenta da vítima. A olho nu, aparentemente não se vê nada, mas com o microscópio e o sistema de luz forense, as evidências começam a aparecer. Há todo um procedimento até que o DNA chegue até o banco de perfis genéticos. Nesta sala aqui na Polícia Científica existem 2 analisadores genéticos. São esses aparelhos aqui atrás. Esse aqui, um deles, é utilizado nos crimes que acontecem no cotidiano no estado. E esse aqui, do outro lado, é utilizado prioritariamente para analisar amostras de pessoas condenadas pela justiça em crimes específicos. Essas pessoas são obrigadas, por uma lei, a fornecer material genético. Os perfis genéticos, eles só eram comparados quando tu tinha um suspeito, né? Quando aquilo, na verdade, tinha uma referência, alguém para comparar. Todos os outros casos onde a autoridade policial, por exemplo, não conseguia apontar um suspeito ou esse suspeito negava doar sua amostra, né? Era uma amostra perdida. Agora, com o banco de perfil genético, tu consegue inserir essa amostra e essa amostra sistematicamente vai ser cruzada, tanto com outras amostras de outros locais de crime, por exemplo, né, como indivíduos suspeitos que por ordem legal estejam lá ou indivíduos condenados. Foi por meio da análise genética que a Polícia Científica confirmou o DNA do suspeito de estuprar a menina Kennifer em 2010, na cidade de Criciúma. Na época, a vítima tinha apenas 6 anos de idade e foi enforcada em um alambrado de um campo de futebol. O autor era conhecido da família e inicialmente não era o principal suspeito, mas as análises levaram à certeza. Em mais de uma década, os equipamentos mudaram e hoje os peritos trabalham com a tecnologia do mesmo software usado pelo FBI, integrada entre todos os estados e a Polícia Federal. Tem um aumento em grande quantidade também da demanda da criminalidade, o Poder Judiciário cada vez mais demandando materialização da prova a partir do laudo pericial, a partir das análises técnicas, né? E tu precisa cada vez mais ter velocidade no que tu faz, né? Além de qualidade, também velocidade no que tu faz. E para isso o equipamento é fundamental.